Terça-feira, dia 7 de fevereiro, eu soltei um vídeo aqui falando que ia ter greve da PM do Rio de Janeiro, falando para as pessoas se prepararem que isso ia acontecer. E logo depois que eu gravei o vídeo, antes dele ser publicado, assim, eu estava editando ele, saiu uma notícia, saiu uma nota do comando da PM do Rio de Janeiro e da Secretaria de Segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, dizendo que não, que era boato, que era mito, que não é mentira, fake news e tal. E, olha só, quem que estava certo no fim das contas? Agora mais e mais provas saem e agora saiu matéria do UOL, agora 4 horas da tarde. Eu tô regravando esse vídeo, na verdade, dizendo 30 PMs informaram o UOL que vai ter greve. E as ações do governo mostram que de fato havia um movimento. Eu falei aqui que ia ter greve da PM, eu avisei. E o que choveu aqui de maluco falando: Rafael, você tá espalhando boatos. Rafael, você é fake news, você tá espalhando boatos, você tá caçando visualizações. Falei, mãe, eu tenho 220 mil inscritos nesse canal, 2 milhões de visualizações por mês. Você acha que eu preciso caçar view? Você acha que eu preciso fazer treta pra pegar visualização mesmo? E o argumento era, não, porque o governo falou que tava tudo bem, então o governo falou, então você tá errado, porque nós confiamos no que o governo diz, certo? O argumento mais ridículo, e não, veio gente aqui falando, tô me desinscrevendo de um canal que apenas espalha boatos, de um canal de fake news, de um canal de... E gente perguntando a fonte. Meu, sabe quem é a fonte? Eu. Sabe por quê? Sabe como é que funciona jornalismo? Ok? Como é que funciona? Se você tem duas confirmações de fontes fortes, isso é notícia. Eu não sou formado em jornalismo, não cursei. O trabalho que eu faço aqui acaba sendo jornalismo, e essa é a doutrina da coisa. Duas fontes fortes confirmaram, é notícia, ponto. Todos os jornais fazem isso, ok? E eu volto ao meu argumento. 220 mil inscritos aqui. Você acha que não tem PM do Rio nesse canal? Você acha que não tem ninguém da PM do Rio vendo esse canal? Você acha que eles não me mandam? Você acha que eu não recebo informação? A maior parte da informação que eu recebo aqui não é publicável. Não é informação que eu posso publicar sem danificar a fonte, sem causar um prejuízo à fonte. Ou sem... Enfim, é uma coisa complicada. Agora, eu recebi três confirmações diferentes de PM do Rio de Janeiro que ia ter greve. E eu avisei. Eu avisei aqui e saiu uma notícia do governo e um monte de gente ficou do lado da informação do governo me chamando de fake news, me chamando de notícia falsa, falando que eu tava espalhando boato. Ó, não vou esperar os pedidos de desculpa. Só que fique claro, eu falei a verdade e o governo mentiu. Eu avisei a população de um risco gravíssimo à vida deles e o governo mentiu que estava tudo bem, deixando essas pessoas desprotegidas. E o governo agiu nos dias seguintes de maneiras a tentar impedir uma greve. Ora, se não havia greve, se não havia movimento, se estava tudo bem, se era falso, por que então? Carta saiu, esse comunicado do governo saiu 5 ou 7 horas do dia 7. O Estadão foi o único que bancou. O Estadão foi o único que não comeu o prato de besterol entregue pelo governo a ele. O Estadão publicou a matéria 7 para meia-noite do dia 7, dizendo, tem movimento, eles querem greve. Agora, todo o resto pegou essa notinha do governo, enfiou na bunda e deu a notícia. No dia seguinte, de manhã, dia 8 de fevereiro, no dia seguinte a essa carta, se não havia, então, um movimento de greve, por que o governador Pezão se reuniu com os comandantes dos quartéis, se reuniu com uma galera lá, para tentar acalmar a coisa? Se não havia problema, por que o Pezão foi se reunir com o ministro da Defesa, o Jungmann? Por quê? Por que teve uma reunião de 2 horas com o comando da PM? Se não havia greve. E todas as informações estavam lá e a galera estava lá comentando, Rafael, você está espalhando boato. Rafael, é mentira. Linkando lá a noticiazinha da notinha boba espalhada pela Secretaria de Segurança do governo Pezão, que tá com mandado caçado agora. Honesto pra caramba, né? Aí confiaram nele. Fantástico. Maluco viu Tropa de Elite, viu Tropa de Elite 2 e ainda acha que comando da PM fala pelo praça, fala pelo cara que tá levando bala na rua. É absurdo o nível de crença que as pessoas têm no governo às vezes, ou de seletividade, né?
Não, a gente não confia no governo nunca, exceto quando é... Daí a gente confia. Ah, tá, mas tá. O governo fez todas essas reuniões, Pezão saiu correndo pra fazer reunião, comando, com os caras dos quartéis, com o Ministério da Defesa. E ontem de noite sai a notícia, aumento de 10% pra PM. Ué, se não tem greve? Se não tem greve, por que dá aumento? Se não tem movimento de greve, por que dá um aumento de 10% quando o Estado está falido? Falando que ia pagar, que ia rever, não, tá tudo bem, não, calma. Por quê? Que distribuíram no dia 8 panfletos, fizeram lá uma ação de notificação, fizeram um apelo às famílias dos PMs, falando, olha, pensa, isso vai ter consequências, pensa na vida das outras pessoas, olha só, isso é grave. Mandou um documento lá pros PM e tal, pra tentar fazer uma conscientização lá. Ué, mas não tinha greve, era fake news, não era? Era mentira, não era? Eu tava espalhando boato, não era? Por isso que o governo do estado foi, então, apelar, implorar pra família não fazer greve, porque eu tava errado. Não, claro. O maluco não presta atenção. E agora, 4 horas, saiu a notícia da UOL. Estavam lá cobrindo os protestos na Assembleia Legislativa e eles citam 30 PMs lá, falaram pra eles, ó, vai ter, os familiares vão fazer mobilização, vai ter greve 6 horas da manhã. E o governo mentiu. O governo cujo dever era proteger a população, era manter eles seguros, era tal. Desarmou os filhos da mãe, não pagou os PMs, pegou o monopólio da justiça, enfiou na bunda, não fez os negócios direito. Não pagou os caras, e quando era para no mínimo avisar a população, olha, se preparem, vai lá e mente. E quem foi o cara que avisou? Eu. Não vou ficar esperando os pedidos de desculpas, não vou esperar os pedidos de desculpas que todo mundo me criticou por espalhar informação, por simplesmente passar o que 3 fontes diferentes me confirmaram que ia ter greve da PM, enquanto o governo do estado do Rio de Janeiro mentiu para a população e permitiu que eles ficassem despreparados. E vai ter um monte de gente agora, milhões de pessoas no Rio de Janeiro, que vão ficar assustadas se essa greve vir acontecer. Eu ainda acho que o governo do Rio de Janeiro vai tentar fazer alguma coisa, eles vão tentar fazer alguma coisa para impedir essa greve. Agora, a fonte é forte, ela permanece. Risco alto de greve e eu permaneço com o meu aviso, preparem-se. Porque o governo vai te abandonar. Abandonou no Espírito Santo, abandona todos os dias, o governo te abandona todos os dias. Aí vai lá e fala, não, tá seguro, tá tudo bem, o trouxa cai. É fantástico, ok? Vamos lembrar, então, de quem falou a verdade e quem foi fake news, ok? Esteja avisado, risco altíssimo de ter greve da PM do Rio de Janeiro, prepare-se, ok? E vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Fique antenado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.